Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira. Estou aqui para mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o primeiro livro de Crônicas, do capítulo 7 até o capítulo de número 10. Mas antes de nós entrarmos na leitura de hoje, peço por favor que você compartilhe esse vídeo, que você curta se você tem gostado, que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que todas as vezes que o novo vídeo estiver no ar, você possa ser notificado. Vamos para a leitura de hoje? 1 Crônicas, capítulo 7, verso 1. Os descendentes de Isacar. Verso 1. Isacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Jaiel, Jamai, Ibsão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes dele chegaram a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Isacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Versículo de número 6. Os descendentes de Benjamim e de Dan. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Jadiel. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zeremi, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. E na lista dos seus descendentes, família por família, havia 22.200 homens capazes para o serviço militar. Jadiel foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeú, Benjamim, Eude, Kenana, Zeta, Tarsis e Aiazar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Versículo de número 13. Os descendentes de Naftali. Naftali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maaca. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maaca, a mulher de Maquir, teve 2 filhos em que eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Uião e Requem. Uião foi pai de um filho chamado Bedá.
Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Amaloquete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Liqui e Ainão. Versículo de número 20. Os descendentes de Efraim. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Bered. Bered foi pai de Taate. Taate foi pai de Eleada e Eleada pai de Taate. Taate foi pai de Zabade e Zabade foi pai de Sutela. Efraim, pai de mais 2 filhos, além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleade e foram mortos quando tentaram roubar o gado dos moradores de Gade. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos deles foram consolá-lo. Depois ele teve relação com uma mulher, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Eles puseram o nome nele de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seare. Ela construiu a cidade de Bet-Oron de baixo, Bet-Oron de cima e Uzem Será. Efraim também foi pai de um filho chamado Refá. Refá foi pai de Recefe. Recefe foi pai de Telá. E Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladá. Ladá foi pai de Aimude. E Aimude foi pai de Elissama. Elissama foi pai de Num. E Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã e na direção oeste até Geser. E as cidades que ficavam ao seu redor desse território também faziam parte de Siquém e Aiá e as cidades que ficavam ao seu redor. E os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanac, Megido e Dor e as suas cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Versículo de número 30. Os descendentes de Asser. São esses os descendentes de Asser. Ele foi pai de 4 filhos: Imná, Islavá, Isvi, Berias, e de uma filha chamada Será. Berias foi pai de 2 filhos, Éber e Maquil. Maquil fundou a cidade de Birazavite. Éber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otão, e uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Passaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeuba e Ará. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofá, Iná, Celes e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Onefer, Saul, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itra e Beera. E os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ará. Os descendentes de Ula foram Ará, Aiel e Azia. Todos esses foram descendentes de Asser. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Asser havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. 1 Crônicas, capítulo de número 8. Os descendentes de Benjamim. Versículo 1. Benjamim foi pai de 5 filhos. São esses os seus nomes, por ordem da idade: Belá,
Asbel, Aará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adá, Gerá, Abiúde, Abissuia, Naamã, Oá, Gerá, Sefoa e Urá. Os descendentes de Iude foram Naamã, Iazias, Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Maate. Gera e o pai de Uzá e Aiude foram chefes deles nessa mudança. E Saarim se divorciou das suas duas mulheres, que se chamavam Uzim e Baará. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messã, Malca, Jeú, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saiarim também teve 2 filhos com a sua mulher Uzim, e o nome deles eram Abitubi e Eupaal. Eupaal foi pai de 3 filhos, Eber, Missã e Semed. Semed construiu a cidade de Ono e Lode e os seus povoados que ficavam ao seu redor. Versículo de número 13. Os descendentes de Benjamim em Gate e Aijalon. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estava Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Eder, Mical, Ispa e Joá. Versículo de número 17. Os descendentes de Benjamim em Jerusalém. Entre os descendentes de Eupaal estavam Zebadias, Mesulá, Ezequi, Eber, Ismerai, Isalia e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estava Jaquim, Zicre, Zabadi, Elinai, Ziletai, Eliel, Adias, Beraías e Sinrate. Entre os descendentes de Sasaque estava Ispa, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Ana, Ananias, Elão, Atotias, Idifeias e Penuel. Entre os descendentes de Joroão estavam Cessarei, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zinque. Esses foram os primeiros chefes de famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Os descendentes de Benjamim em Gibeão e Jerusalém. Jaiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho, Abidom. E os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadabê, Gedor, Aió, Zequer e Miclote, e o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de família. Versículo de número 33. A família do rei Saul. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi pai de Meribe-Baal, que foi pai de Milca. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás foi pai de Jeoada, e Jeoada foi pai de 3 filhos, Alemete, Azamazevete, Zinri. Zinri foi pai de Mossa. Mossa foi pai de Bineia. Bineia foi pai de Rafa.
Rafa foi pai de Elazar, e Elazar foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Azicrá, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Ana. Eseque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Uião, Jeús e Elifete. Os filhos de Ião foram famosos soldados e atiradores de flechas. E Ião teve 150 filhos e netos, todos esses foram membros das tribos de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo de número 9. Os que voltaram do cativeiro. Versículo 1. Fizeram uma lista de todos o povo de Israel de acordo com as suas famílias. Isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim, Manassés foram morar em Jerusalém. 609 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Aimude e neto de Onre. Entre os seus antepassados estava Inri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Assaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zerá, filho de Judá, foi Jeuel. Morava em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias, e o bisneto de Assenuia. E Ibneia, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi, e neto de Micri. Mesulá, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibijás. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima era chefe de famílias. Versículo de número 10. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Versículo 10. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaia, Georibe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulã, bisneto de Jadoque, trineto de Miraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. Massaí, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesemilte e tataraneto de Imer. Havia 1.660 sacerdotes que eram chefes de família. Eles estavam preparados para fazer todo o trabalho do templo. Versículo de número 14. Os levitas que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Hasbubi, neto de Azicra e bisneto de Assabias. Ele era do grupo de famílias de Merari, Bacar, Eres e Galaal. Matanias, filho de Milca, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galaal e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertencia à cidade de Netofã. Versículo de número 17. Os guardas do templo que moravam em Jerusalém. E moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon, Aimã, Salum, era chefe deles. Desde aquele tempo até hoje,
Os membros dos seus grupos de família têm sido guardas do portão do rei, que ficava do lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Abissaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. E naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Melenias, também era a guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel, que havia colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. E havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guarda-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho e também vigiavam os cômodos do templo e as suas coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Versículo de número 28. Os outros levitas. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, ele os contava quando era levado e quando era devolvido. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias, um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de família de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. E algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram esses os chefes de família de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Versículo de número 35. Os antepassados e os descendentes do rei Saul. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca e o seu filho mais velho se chamava Abidom. E os seus outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nabate, Gedor, Aiô, Zacarias, Miclote. Miclote foi o pai de Simeia e os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi pai de Meri-Baal, e Meri-Baal pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tereia e Acás. Acás foi pai de Jaará, e Jaará foi pai de 3 filhos, Alemete, Azemavete e Zinri. Zinri foi pai de Mossa. Mossa foi pai de Bineia. Bineia foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eliasa e Eliasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Azicã, Bocru, Ismael, Searias,
Obadias e Ã. 1 Crônicas, capítulo de número 10. A morte do rei Saul. Versículo 1. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Entre os que fugiram estava o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus o cercaram e o mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por uma flecha inimiga e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagões não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram para lá tirar os mortos e as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e de seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a sua cabeça e pegaram as suas armas, e depois mandaram mensageiro com elas para o território dos filisteus, a fim de dar as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. E eles puseram as armas deles num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. E quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos foram pegar os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram por 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus e consultou um espírito dos mortos em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé.